Fala, gente boa. Deus abençoe a cada um de vocês neste momento. Depois de algum tempo, nós voltando aí com uma live. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade aqui por causa da posição do celular. Se o áudio estiver bom, dá um glória aí, tá bom? O tema nesse momento dessa palavra que eu quero transmitir a vocês é parecidos com Cristo. Eu quero tomar por base nessa manhã, neste momento, Filipenses capítulo de número 2 e o verso de número 3 em diante, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e todo joelho, ou melhor, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Parecidos com Cristo. Nós vivemos dias em que as pessoas elas querem parecer com Jesus, ou elas dizem parecer com Jesus, mas as pessoas elas querem rotular Cristo, elas querem colocar Jesus ao molde da sua denominação. Elas querem moldar Jesus da forma de como elas acham que Jesus é. Quando eu coloquei o tema parecidos com Cristo, é que nós estamos vivendo uma inversão de valores. Hoje nós não queremos parecer com Cristo. Nós queremos que Cristo pareça conosco. Jesus tem que ser da forma que eu sou. Jesus tem que ser do formato que é a minha igreja. Hoje há várias denominações. E cada denominação, ela apresenta Jesus de uma forma. Na minha denominação Jesus é assim, na minha outra Jesus é assado. Mas o que tem afastado muita gente da presença de Cristo são os rótulos que as pessoas estão colocando no próprio Cristo, quando na verdade nós temos que ser parecido com Ele. Nós temos que ser obedientes como Ele foi. Infelizmente as pessoas hoje em dia, elas têm apresentado um Cristo totalmente diferente do Cristo da Bíblia. Totalmente diferente daquele Cristo que, por amor, padeceu na cruz. Diferente daquele Cristo que não e nunca e não fará jamais acepção de pessoas.
Se hoje nós estamos vendo pessoas se afastando, se desviando, vamos colocar aqui esse jargão, se desviando da igreja, infelizmente é porque o Cristo da Bíblia não tem sido pregado com veemência. Que os ensinamentos de Jesus estão sendo jogados por terra. Quem não ouviu agora recentemente um pastor renomado, que eu gosto muito dele, pastor René Kivitz, que infelizmente foi infeliz quando abriu a boca para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Quando na verdade o que ele quer dizer é: nós precisamos mudar esse Jesus que nós pregamos há 2000 anos. Nós precisamos moldar o Jesus de 2000 anos atrás com o Jesus de agora, da nossa vontade, do nosso querer. E muita gente tem passado isso. Muita gente tem transformado Jesus na cara de sua denominação, da sua congregação, quando na verdade nós temos que ser a imagem de Jesus. Paulo escreveu aqui onde nós acabamos de ler, em Filipenses 2, Paulo dizendo: nada façais por contenda, nem por vanglória. Mas infelizmente o que nós estamos vendo nesses últimos dias é a igreja se dividindo, porque está deixando de pregar o evangelho de salvação, o evangelho de amor, o evangelho que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, para dar para o povo aquilo que o povo quer, que são bens financeiros. E por causa de prédios, por causa de instrumentos, por causa de bens materiais que a congregação, a igreja, ela possui, hoje se faz discussões, rebeliões, processos. Hoje não se ama mais o próximo, mas se quer processar quando o próximo traz uma palavra mais dura. Hoje, se eu faço alguma coisa na obra de Deus, é porque eu quero aparecer mais do que o outro, eu quero ser o destaque, eu quero fazer melhor a minha congregação do que a congregação do meu vizinho. A minha igreja não pode ficar parada no tempo, ela tem que continuar ativa, ela tem que ser uma das melhores igrejas do meu bairro, da minha cidade, do meu país. A minha igreja, ela tem que ser a mais luxuosa, ela tem que ter as melhores pessoas de alta classe. Isso está afastando Cristo das igrejas do Senhor nessa terra. Nada façais por contenda ou por vanglória. Hoje em dia, a gente observa não uma igreja unida, no mesmo processo de antigamente, com o mesmo corpo, não importasse a denominação, mas com o mesmo corpo. Antigamente você congregava, a sua igreja mandava convite para a igreja A, para a igreja B, todas as denominações se reuniam no congresso. Hoje você visita a minha, na semana que vem eu visito a sua, e assim a gente vai trabalhando. Antigamente era desse jeito, a igreja era uma igreja mais unida. Mas o que foi que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com a igreja é que hoje cada um fica na sua, cada um fica no seu cantinho, e quando uma denominação se apresenta, começa a crescer, a outra já fica com inveja, a outra já começa a tacar pedra. Eu ouvi de um pastor amigo meu, ele disse: pastor Davi, nós estamos sendo perseguidos,
E não estamos sendo perseguidos pelos ímpios. Não estamos sendo perseguidos por pessoas de outras religiões. Nós estamos sendo perseguidos por igrejas que se dizem históricas. Igrejas que têm o mesmo nome que a nossa está nos perseguindo. Mas por quê? Unicamente porque nós estamos nos destacando. E eles estão dizendo assim, a sua igreja está queimando. Essas igrejas pequenas, essas pequenas denominações, elas estão queimando as grandes. Ora, não é o mesmo Cristo? Não é o mesmo evangelho que está sendo pregado? Mas estão fazendo por contenda. Quer dizer, se eu tenho uma grande congregação aqui no meu bairro, e se abre uma congregação do lado, não que eu sou a favor de ficar abrindo várias igrejas, para mim não deveria. Eu acho que uma igreja que prega o evangelho genuíno bastaria. Uma única igreja, sem rótulo, estou falando da igreja de Jesus, pregando o evangelho que, como eu disse, que cura, que salva, que liberta, que batiza, já bastaria para todos formarem um corpo nesta igreja. Mas sabe por que hoje não dá? Porque alguém não concorda com o costume daquela. Eu acho que isso aqui está errado, então vou abrir uma igreja ao meu molde, vou abrir uma igreja que seja a minha cara. Eu recebi uma vez um convite, uma palavra: pai, se não uma igreja te agrada, abre uma igreja que seja do seu molde. Eu não fui chamado para abrir igreja, fui chamado para pregar o evangelho. Nada façais por contenda. O Senhor está dizendo, através de Paulo: pare de fazer a obra do Senhor tentando derrubar o outro. Nem por vanglória, pare de fazer para querer aparecer, para querer ser o melhor, para querer ser o destaque. Sabe o que está arrebentando com a igreja hoje? Muitas pessoas não aceitam. É que você tem que fechar o mês com tanto. O que está, a igreja de Jesus que antigamente vivia através da fé, que enviava missionários, que eu não sou contra. Você tem um departamento de missão, eu sou a favor, mas antigamente a igreja não se preocupava com isso, simplesmente ela enviava os seus missionários. E quando eles chegavam numa cidade, eles eram recebidos na casa dos irmãos. Hoje o que acontece é quando alguém vem de fora, tem que deixar no hotel 5 estrelas. Quando alguém vem de fora, a casa ela tem que ser bem adornada, tem que ter um quarto com ar-condicionado. E as pessoas estão deixando o evangelho de lado, de pregar Jesus para terem benefícios próprios para si. E ser parecido com Jesus não é estar nos melhores lugares, não é estar com as pessoas somente de alta classe. Ser parecidos com Jesus é estar ao lado da prostituta, do drogado, do mendigo. É pisar no chão de terra, não somente no asfalto. Se a sua igreja estiver numa igreja da rua de terra, eu não vou pregar. Se a sua igreja não tiver mais de 1.000 pessoas, de 500 pessoas lá, eu não prego. Você está fazendo para quem? Por quem? Quando se há interesse pela obra de Deus, não importa quantas pessoas estão.
Eu já pastoreei igreja com 4 pessoas. Já pastoreei igreja com 30 pessoas. Já preguei em igrejas grandes, enormes, igrejas pequenas. Já preguei em garagem, já preguei na rua. E isso nunca saiu de mim. Nunca saiu de mim me exaltar, porque a palavra de salvação não é minha. Nunca saiu de mim requerer alguma coisa da igreja, dizendo: olha, se eu vou pregar na sua igreja, você tem que me dar X. Parecidos com Cristo. É pregar o evangelho genuíno, sem você querer receber alguma coisa, mas você chegando no lugar, você doar. Eu me lembro que uma vez nós fomos fazer uma missão em Descalvado, no interior de São Paulo. E a gente foi nessa missão. Existia uma família enorme que precisava de reconciliação. Todos estavam desviados. E essa família, nós fomos lá, pregamos a palavra. Mas quando nós chegamos lá, nos deparamos com pessoas necessitadas. Então nós levamos ali algum par de sapato a mais. Não sabíamos como iria estar a situação. Levamos ternos, que era para o nosso uso. Mas chegando lá e ganhando aquela família de volta para Jesus, nós tivemos que dar aquilo que nós tínhamos levado, que era nosso. Eu me lembro que era um terno que eu amava muito, risco de giz cinza da época, um terno bem caro por sinal, que eu amava muito, gostava muito daquele terno. Mas o Senhor mandou eu deixar aquele terno. Alguns irmãos deixaram sapatos, deixaram suas roupas. Me lembro que eu peguei o terno e entreguei para o jovem que havia aceitado Jesus e disse: olha, com esse terno aqui você vai levantar esta igreja, você vai pregar a palavra, você vai ganhar almas. Qual não foi a minha surpresa que quando eu perguntei há pouco tempo para o irmão como é que estava aquele pessoal, diziam: eles já estão com uma igreja, com uma congregação, e ela está crescendo. Porque quando nós pregar o evangelho, nós fomos com a intenção não de arrecadar, não de ganhar milhões, mas nós fomos com o pensamento de ir fazer missão. E quem sabe deixar o que nós levamos. Ser parecido com Jesus é muito mais do que isso que é pregado. A igreja de Cristo na terra, ela precisa sim da sua oferta, ela precisa do seu dízimo, ela precisa da sua contribuição. Mas a igreja e os líderes precisam entender que a maior necessidade está no meio deles, que há pessoas que estão precisando de alimento, que nós somos o templo que precisa ser cuidado. Não é só uma guitarra, um ar-condicionado, um ventilador, uma janela. Mas procure saber, dentro da sua igreja, se há alguém que está necessitado. Às vezes o irmão está desempregado, a irmã está desempregada, mas ela não deixa de contribuir. Ela não deixa de pagar o seu dízimo, de dar a sua oferta. E eu conheço um Deus, querido, que quando vê o seu povo na necessidade, Ele vem com a providência. Ser parecido com Cristo é ver a mulher dizendo assim: nós não temos nada, só temos aqui um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o milagre é entrar na casa da mulher, o azeite não acabar e a farinha da panela não faltar. O que está precisando acontecer são líderes que pregam a palavra,
crerem em milagre. Porque muitos estão preocupados com o financeiro e não estão dependentes de Deus. Ser parecidos com Cristo é depender de Deus em todos os momentos. É depender de que Ele pode providenciar todas as coisas. Ei, a igreja precisa voltar a acreditar em milagres. Líderes, vocês precisam acreditar em milagres e viverem da dependência de Deus. Aqui, Paulo está dizendo, nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas todo mundo quer ser melhor e maior do que os outros. Você afasta alguém da sua igreja e você diz assim, saiu porque é rebelde. Saiu porque não tinha compromisso com Deus. Saiu porque não aguenta passar por prova. Será que era esse o pensamento de Jesus? Veja que Jesus, sabendo que Judas havia de traí-lo, quando Judas se aproxima lá no monte, Jesus ainda chama ele de amigo. Você acha que Jesus estava sendo falso? Sarcástico? Jesus estava dizendo, o Judas, ainda dá tempo. Dá tempo de você se arrepender. Mesmo que você tenha me entregado, mesmo que você já tenha dado o sinal do beijo, ainda você pode ser o meu amigo. Você pode se arrepender ainda. Não tem problema eu ser levado, mas ainda pode acontecer um milagre na sua vida. Ei, vou me direcionar agora a você que está afastado e está dizendo assim, olha, para mim não tem mais jeito, eu já fiz tanto, já pequei tanto, já desci o mais profundo do abismo e Deus está dizendo para você assim, ó, dá tempo ainda. Ele te chama de meu amigo. Dá tempo para você voltar para Jesus. Dá tempo para você dar um passo para Ele ainda. Não, Ele não vai te abandonar. Não interessa o que você fez, não interessa o mais profundo do abismo que você desceu. Jesus te ama e Ele está dizendo, você tem valor para mim. Mas eu neguei Jesus tantas vezes por um copo de cerveja, neguei Jesus por um baseado, por cocaína, pela prostituição, eu traí a minha esposa, eu traí o meu esposo, não interessa o que você fez. Hoje Ele está dizendo para você, meu amigo, eu te perdoo, minha amiga, dá tempo ainda. Não importa o que os religiosos vão dizer, não importa se aqueles que trabalham por contenda ou por vanglória vão dizer, Jesus, o Mestre, está dizendo para você, eu te perdoo. É momento de se levantar dessa situação. Você pode. Você pode se levantar dessa situação se você quiser. E ser parecido com Jesus. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. A igreja de Jesus precisa entender isso. Você precisa entender que não é porque você tem um carro bom, uma casa boa, que você se veste bem. Você precisa entender que não é isso que te faz maior do que os outros. Estar bem no reino de Deus não significa ter uma boa vida financeira.
Estar bem no reino de Deus é estar em comunhão com o Pai. É entender que o próximo valeu o mesmo preço por você na cruz do Calvário. Você pode entender isso? Que o seu valor, você que tem uma mansão, que tem um belo carro, que o teu valor não é diferente daquele que não tem uma casa, daquele que paga aluguel, mora de favor, que não tem um carro, tem uma bicicleta apenas para andar. Você sabia que você vale a mesma coisa que ele? Ei, você que tem alguma coisa, não é você que vale alguma coisa. Pega esse aqui que eu vou te falar agora. É do céu. É do céu. Você não vale nada. Eu estou dizendo financeiramente. Você diz, mas eu tenho milhões na minha conta. Eu tenho uma casa que vale milhões, eu tenho um carro que vale muito. Mas você não está valendo tudo isso. Porque uma vez que você perder todos os seus bens, você não vai valer absolutamente nada. Financeiramente eu estou dizendo. Mas você tem o mesmo valor que eu tenho, que o irmão que está pagando aluguel ou está morando de favor tem. Nós temos o mesmo peso na balança de Deus. O mesmo valor derramado na cruz do Calvário por mim foi o mesmo valor derramado por você. Por isso que não há necessidade de querermos ser melhor que os outros. Não há necessidade de querermos ser maior do que os outros. Cada um considere os outros superior, o conselho que Paulo dá. A Bíblia diz que aquele que por si mesmo se exaltar, Deus o humilhará. Mas qualquer que se humilhar, Deus o exaltará. Você entende essa palavra? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você tem pensado mais em você? Tem pensado mais no que você tem e não tem pensado no teu próximo? Ser parecido com Cristo é saber que eu tenho, entender que eu preciso saber se o meu irmão precisa de alguma coisa. Você sabe que Deus usou alguém para abençoar a tua vida? Quantas vezes Deus preparou algo para você? E quantas vezes você tem deixado Deus te usar para abençoar outras vidas? Tem pessoas que são abençoadas por Deus, mas quando Deus abençoa, elas não querem abençoar as outras. E é necessário nós pensarmos também na dor do próximo. Tem alguém que saiu da sua denominação? Está precisando de ajuda? Talvez pelo seu orgulho você diz, não, deixa ele pagar o preço, deixa ela pagar o preço dela. Está passando o que está passando porque saiu. Não. Isso não é ser parecido com Cristo. Você sabe que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas Jesus contou uma história de um homem que estava à beira do caminho, depois de ter sido roubado por ladrões, espancado. Passou o sacerdote, passou o levita, pessoas religiosas, cada um com seu compromisso. Mas passou um samaritano. O samaritano, aquele que era desprezado. Vendo aquele homem naquela situação, colocou ele sobre o seu jumento, deitou vinho, azeite ali nas suas feridas, levou para uma hospedaria, pagou para o dono daquela hospedaria, para aquele homem poder
descansar, repousar, e disse: se ele porventura gastar mais alguma coisa, eu passo aqui depois e pago para você. Sabe quem é este samaritano? Não é a igreja evangélica A, a igreja evangélica B, não. São pessoas que não têm compromissos com denominação, mas elas estão dispostas a ser parecidas com Cristo. Pastor Davi está falando que qualquer pessoa é salva para fazer boas obras? Não. Não é, eu não estou falando de boas obras. Não estou falando de salvação. Estou falando de ser parecido com Jesus. De entender a dor do meu próximo. De entender a dor do meu irmão, a dor do meu amigo, de querer saber o que é que está acontecendo com ele. Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. A igreja perdeu esse sentimento. A maioria do povo de Deus perdeu o sentimento de Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Mas, pastor Davi, qual é esse sentimento? Qual o sentimento que a Bíblia diz que eu preciso ter e que Jesus teve? O sentimento de entrega, não de se entregar para poder querer aparecer na mídia, fazer alguma coisa para as pessoas verem, para as pessoas aplaudirem, para as pessoas dizerem assim: ó, você viu lá a igreja do fulano de tal, faz boas ações, a igreja... Nada disso. Ser parecido com Jesus é realizar milagres, é salvar vidas. Eu me lembro que a Bíblia diz que, ouvindo Jesus, que os fariseus estavam comentando que ele estava batizando mais discípulos do que João, a Bíblia diz que ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus, ele disse: estão comentando que eu estou sendo mais do que João? Então Jesus sai da Judéia e vai outra vez para a Galileia. Jesus sai de cena porque ele não veio para tomar o lugar de ninguém. Ele veio para fazer aquilo que o Pai ordenou que ele fizesse. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. É eu ter o maior cargo eclesiástico, eu ser o destaque, mas eu me fazer do menor. Mesmo eu sendo o cara, eu sentar com aquele que não tem nada, comer com ele, beber com ele, não querer mostrar que eu sou maior, não. Mesmo sabendo que eu tenho uma condição maior, mas eu fico no meio deles, sento com eles, converso com eles, ando com eles. Esse é o tipo de trato que uma pessoa parecida com Cristo tem que ter. Infelizmente, nós pegamos homens, colocamos os homens numa posição grande, que tem que ter até horário para poder falar com eles, tem que ter o dia marcado. Ah, pastor Davi, mas se liberar, todo mundo vem ao mesmo tempo. Que venham todos ao mesmo tempo. Jesus sempre gostou de multidões, de estar no meio dos necessitados. Ah, mas não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Dá sim. Jesus estava indo para a casa de Jairo, a multidão estava apertando Jesus, ele caminhando na casa de Jairo, o compromisso dele era com Jairo, mas no meio do caminho uma mulher que estava há mais de 12 anos, com fluxo de sangue. Ela se aproxima de Jesus, toca em Jesus, e veja bem, Jesus para ela. Jesus
para atender a mulher. Ora, mas o compromisso dele não era com Jairo? Mas ele parou. Alguém me tocou? Pedro diz, a multidão te oprime, o Senhor pergunta quem te tocou. Ele diz, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. A mulher se manifesta e diz, Senhor, foi eu quem toquei. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser parecido com Cristo? Então não queira ser um destaque. Faça a obra, deixe que Deus faça através da sua vida os milagres, mas continue na humildade. Deixe que Deus continue te usando. Sabe por que acabaram milagres? Porque hoje nós queremos idolatrar homens. Acabaram-se os milagres porque os homens que praticavam milagres através do Espírito de Deus hoje estão se destacando mais do que o próprio Deus. Hoje não estão mais parecidos com Cristo, mas estão querendo que Cristo pareça com eles. Para finalizar, quando Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ei, eu sou Deus, mas eu tenho que me tornar humano para que a humanidade possa ser salva. Eu tenho que me tornar um simples homem para poder morrer numa cruz para salvar a humanidade. Eu vou fazer isso. Está na hora de descermos dos pedestais da vida. Sermos parecidos com Jesus, andarmos pela multidão, abraçarmos a multidão. Não por interesse, não porque queremos alguma coisa da multidão, mas porque queremos oferecer aquilo que Deus nos deu para a multidão. Precisamos descer dos pedestais da vida. Achando-se em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queremos ser parecidos mais com Cristo. Queremos ser mais parecidos com o Senhor. Mas para que isso aconteça, precisamos nos despir do velho homem. Não estou falando de usos e costumes diversos, estou falando de mudança de caráter. Fazer a obra de Deus com amor. Ser parecido com Jesus. Precisamos disso. Que Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus.